Vim para essa terra, menina de 6 a 7 anos. Fui criada e crio meus filhos na fé cristã. Quando em minha casa se assa quarto de carneiro, não lhe tiram toucinho. E também como os peixes sem escamas e carne de coelho. Não sou judia. O que se pôs em cena aí é uma tradicional reprovação do judeu no mundo católico, no mundo cristão, que vinha desde a Idade Média, acusando o judeu de deicídio, ou seja, ter sido responsável pela morte de Jesus. Os cristãos novos foram os judeus convertidos à força por ordem do rei português Dom Manuel, em 1496, e esse decreto foi aplicado em 1497, portanto, pouco antes do descobrimento do Brasil. O batismo forçado dos judeus foi um episódio dramático, né? Muitas famílias queriam deixar Portugal, porque já tinham algumas deixado a Espanha para não se batizar, e ali foram impedidas de deixar o reino português, foram batizadas em massa. A crônica fala de batismos em massa, como se batizavam os escravos, às vezes, em massa na África, antes deles virem para o Brasil. A Inquisição surge em Portugal em 1540, mas ela não vai ao Brasil. Tanto que o Brasil se tornou um grande refúgio de famílias de cristãos novos, né? Que se mandaram para o Brasil, também para a Índia, mas muito para o Brasil, porque não havia Inquisição no Brasil, não havia funcionários da Inquisição sequer no Brasil. Porém, no final do século XVI, já no tempo da União Ibérica... Sou Branca Dias. Aventurei-me a atravessar o oceano com meus 11 filhos. Vim para o Brasil encontrar meu marido Diogo em 1551. Fui levada aos cárceres da Inquisição de Lisboa, acusada por minha mãe e pela minha irmã de judaizar em segredo. Minha mãe me odiava pelo casamento que fiz com Diogo Fernandes. E minha irmã é tola, sem juízo, uma mentecapta a quem não se deveria dar ouvidos. Sou novamente inocente aos atos que me acusam. Trabalho normalmente aos sábados, faço minhas criadas cristãs velhas comerem toucinho e só aos domingos uso roupa limpa. Sou verdadeira e fiel cristã. Então se mandou a Inquisição para o mundo atlântico e o Brasil foi alcançado pela Inquisição portuguesa, que estava meio hispanizada a essa altura, não é? E foi quando ocorreu a primeira visitação do Santo Ofício ao espaço do Brasil. Foi um impacto extraordinário, porque até então o Brasil estava livre da Inquisição. Os cristãos novos que viviam no Brasil estavam completamente livres. Nem todos praticavam judaísmo escondidas, mas aqueles que se mantinham fiéis às suas tradições judaicas, familiares, ancestrais, praticavam tranquilamente, e todo mundo sabia disso. Preciso trabalhar pelo meu sustento e de meus filhos. Imploro que me desobriguem a vestir a marca de condenada. O papel da mulher era fundamental, porque não havia mais sinagoga. A sinagoga estava proibida em Portugal desde o final do século XV. Então, o judaísmo possível era o judaísmo doméstico, era a observância de certos tabus alimentares. Ninguém incomodava esses cristãos novos que praticavam o judaísmo, né? Porém, quando chegou o visitador, e o alvo principal da visitação era realmente o conjunto dos cristãos novos... Sou cristã nova, natural de Covilhã, viúva de Heitor Antunes, mercador e também cristão novo. Confesso que para matar uma galinha, mando degolar e escorrer o sangue, por ficar mais formosa, enxuta do sangue. Quando lanço a bênção a meus netos, digo:
A bênção de Deus e a minha te cubra. Lhes ponho a mão estendida sobre a cabeça. E faço isso por desastre. Quando morreu meu filho, lancei e mandei lançar água fora dos potes. Mas fiz essas coisas sem saber que era de judia. Ensinei também, neste Brasil, a minhas filhas. Pelas ditas culpas, peço perdão. Sem livros, sem sinagoga e com o passar das gerações, esse lado do judaísmo, digamos, sinagogal, ficou muito debilitado. E o lado doméstico ficou agigantado. Com isso, o papel das mulheres também ficou agigantado, né? Elas são quase que como rabinas, às vezes. A perseguição aos judeus e a hostilidade aos judeus, ela foi adquirindo novos significados ao longo do tempo, né? Está muito forte a presunção contra vossa mercê. Não é possível uma verdadeira cristã fazer as ditas cerimônias tão conhecidas e sabidas serem cerimônias de judeus. Pelo mundo que tem a alma de meu pai, de meu marido e de meu filho. Nunca até agora fui judia e sempre até agora tive a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se sentiu muito pleno de poderes, né? E nos desfiles que conduziram a leitura do edital da fé e a leitura do monitório, né? Ele foi realmente carregado, enfim, há toda uma série de descrições que mostra bem essa entronização do visitador, que fica como que o supremo governante da colônia, né? Primeiramente na Bahia, né? Onde começou a visitação. Na sede de Salvador, foram celebrados os atos essenciais da primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil. A população aqui na Sé tinha conhecimento dessa realidade inquisitorial para justamente compactuar com a ação do Santo Ofício. Além disso, aqui na Sé, os penitenciados pelo visitador Heitor Furtado de Mendonça ouviam as suas sentenças, às vezes com vela na mão, entravam na igreja com vela na mão, desbarretados ou descalços, e depois iam cumprir as penas quando houvesse penas, por exemplo, de açoites ou de degredos e outras que o visitador achava por bem aplicar aos hereges. Meu nome é Marta Fernandes. Fui escrava e amante do padre Francisco Fernandes na cidade de São Miguel, em Portugal. Com ele tive filhos. Engravidei aos 15 anos. Com medo do bispo, ele me casou com Fernão Gonçalves, um homem pobre e que foi preso várias vezes por pequenos furtos. Durante os 10 anos em que estive casada, continuei escrava e amante do padre. E com ele tive mais 2 filhos. Depois, descobri que ele tinha outra mulher e, com raiva e por ciúme, joguei um vidro de tinta no rosto dele. Fugi para a Ilha da Madeira. Lá fiquei por 2 anos. Depois vim para o Brasil. A viagem foi cheia de contratempos, inclusive com assaltos de piratas ao navio. Aqui, me casei com o marinheiro André Duarte. No ano de 1590, já em Pernambuco, fui vista por um homem que esteve presente em meu casamento há 20 anos atrás em Portugal. Fui denunciada de bigamia. A Inquisição tinha lá um rol de pecados que eram suspeitos de serem mais do que pecados, serem erros de fé. E o principal deles era o judaísmo. E uma série de outros desvios de conduta sexual, não é, ou moral, não é, que a Inquisição julgava mais do que pecados, mas erros de consciência, conforme a frequência com que eram praticados, conforme o ânimo com que eram praticados. Por exemplo, no caso das relações homossexuais, que eles punham no rótulo de sodomia nessa altura, não é? O meu nome é Filipa de Souza. Sou natural de Tavira, no Algarve.
Sou viúva de um pedreiro, mas casei-me de novo com um lavrador. Um homem pobre, portanto trabalho como costureira. Vivo da agulha. Gosto de costurar para mulheres. Gosto de mulheres. De abraçá-las. De beijá-las. Já mantive romances variados com moçoilas, mulheres da minha idade e até mesmo com a esposa de um contador da fazenda do governo. Não sou a do veludo. Não preciso de instrumentos para satisfazer as minhas mulheres. Sei como fazer isto de outras formas. O que sinto não depende do querer. Os meus desejos não são fragilidades momentâneas. Namoro. Tenho damas, pois sinto grande amor e afeição carnal ao vê-las. Não creio que deva nada contra a fé. Porque na história da Inquisição Portuguesa, ao longo do tempo, as relações eróticas entre mulheres foram deixadas meio que à parte. Mas essa visitação, talvez a visitação do Santo Ofício ao Brasil, seja o que mais tem processos e casos de descrições de relações entre mulheres. Aqui pelas ruas de Salvador, os penitenciados pelo Santo Ofício, quando condenados a açoites, eram chicoteados à vista da multidão. Quem diria que Filipa de Souza, que andava por essas ruas em busca de suas namoradas e seus amores, anos depois estaria aqui no mesmo espaço sendo chicoteada diante de todos. Sou cristã velha e viúva. Moro na minha fazenda, na freguesia de Passé, aqui em Salvador. O mestre Afonso, sua mulher e sua filha Branca de Leão comem carne às sextas-feiras. Não só por isso estou aqui. Eu mantive amizade tola e de pouco saber dos 9 aos 11 anos com amigas de infância. Mícia de Lemos, casada com João Rodrigues Palha, morador em Salvador. E Iria Barbosa, moça parda, casada com André Rodrigues Mameluco, morador em Peruaçu. Ana Fernandes, filha de Beatriz e Anne, se pôs em cima de mim. Juntamos nossos vasos dianteiros uma vez, sem haver entre nós instrumento penetrante mais que nossos corpos. A filha de Dona Violante tem ofício de feiticeira diabólica e mantém um familiar chamado Baú em um anel que ela mesma modelou. E a filha de Dona Polônia dorme com estrangeiros por detrás, consumando o nefando pecado, e ele paga um bem. Um outro aspecto interessantíssimo dessa documentação é a ausência de privacidade na vida cotidiana. Todo mundo sabia de tudo. Quem andava com quem fazia o quê, quem comia ou deixava de comer tal ou qual alimento. Era uma verdadeira teia da intriga, da qual se aproveitou o visitador quando chegou à Bahia. Aliás, a Inquisição, apesar de ser uma instituição repressiva, ela tornou possível, não é, conhecer o universo feminino no seu cotidiano de séculos atrás, do primeiro século, né, da história do Brasil, né, nas trocas de segredos para como dominar os afetos, as pulsões eróticas, a relação com os santos, com os demônios, né? Dom Fernão coagiu-me na capela do engenho de Jaguaribe. Procurei dissuadi-lo, argumentando que era casada, além de ser sua comadre. Dom Fernão continuou com suas investidas, rindo dos meus argumentos, dizendo que com uma bochecha d'água tudo se lavava. Eu não cedi, o que o irritou. Passou então a ameaçar-me, dizendo que amarraria meu marido a uma árvore e teria relações comigo ali, na sua frente. Acuso Dom Fernão de ter afirmado que o compadrio que havia entre nós não era impeditivo canônico para o ato sexual. E ele fez isso diante da senhora, e a senhora não fez nada.
A publicidade diz: o corpo é um negócio. A ciência diz: o corpo é uma máquina. A igreja diz: o corpo é uma culpa. O corpo diz: eu sou uma festa. Tirinhas de amor para conquistar o homem amado. Tirinhas de amor para amansar marido bravo. Toque o homem com quem deseja se casar com essa carta. Tirinhas de amor para amansar marido bravo. Grão de feto para embuchar. O interessante é que o padrão de magia e de feitiçaria da primeira visitação ainda é muito, digamos, português. Ao contrário do que aconteceu ao longo dos séculos, em que os elementos africanos começariam a penetrar e a se misturar com essa tradição de magia portuguesa, né, dando uma outra coloração, uma outra morfologia, não é? Isso. Vivo de vender nas ruas cartas de amor. Tirinhas de papel que contêm fórmulas para conquistar o amor de alguém. Possuo também em venda imãs para atrair os sentidos, grãos de feto colhidos na véspera de São João, imãs para atrair os sentidos, grãos de cordas e ossos de enforcados. Tem também favas que servem para facilitar mulheres a homens. Para selar a conquista, basta tocar o amado com a fava. Mas a Inquisição tratava todo esse território de crenças e ritos com muita suspeita de que houvesse ali o demônio. E, sobretudo, o risco de haver pacto com o demônio. Meu nome é Maria Gonçalves Cajado, conhecida também como Arde-lhe o Rabo. À meia-noite, no meu quintal, com a cabeça no ar, com as portas abertas para o mar, eu enterro e desenterro botijas, nua, da cintura para cima e com os cabelos soltos. E eu falo com os demônios, os chamo e estou com eles em muito perigo. A antiga farmácia americana foi bem recebida na Europa, mas alguns anos depois, a Santa Inquisição desatou a casada. A sabedoria das plantas era um instrumento de bruxas e demônios disfarçados de médicos que mereciam o suplício ou a fogueira. Por debaixo de suas roupagens exóticas assomavam os cascos do maligno. Essas beberagens, esses ungüentos vinham da América, do inferno, como os fogos do chocolate e os fumos do tabaco, que convidavam ao pecado em leito alheio, e como os cogumelos demoníacos que os pagãos comiam para flutuar nos ares pelas artes malvadas de suas idolatrias. Então isso é uma coisa incrível, que as mulheres em geral buscavam junto a algumas feiticeiras, entre aspas, né, que eram as que dominavam esses códigos, às vezes compravam certas fórmulas, às vezes recebiam
esses segredos, né? E viviam ali irmanadas, essa que é a verdade, né? Algumas personagens célebres, a Maria Gonçalves Cajada, por exemplo, né? A Isabel, que tinha uma alcunha de A Boca Torta. Então viviam todas ali nessa comunidade, né? E quando chega o visitador, mais uma prova da sua ação deletéria, né? Essas mulheres são acusadas de feiticeiras, de bruxas. Dias de guardar o sábado, de nunca ter pronunciado o nome de Jesus, de manter atitudes desrespeitosas às missas, de limpar a casa às sextas-feiras. Eu acuso minha mãe Branca Dias de expor em casa Torá aos sábados. Decifrei astros e constelações, conduzi embarcações, destinei-me a navegar. Atravessei a tormenta, a esperança, até onde o sonho alcança, minha fé pude cravar. Rasguei as